Falar de outro assunto. Hoje teve a abertura do encontro estadual na magistratura. O corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Piauí, o desembargador Erivan Lopes, anunciou novas medidas para melhorar a produtividade e a eficiência nas comarcas. Entre as medidas está a exigência de que juízes morem nas comarcas onde atuam. E outra, uma espécie de divisão de tarefas entre comarcas que têm menos demandas e aquelas que têm mais demandas. Uma colaboração entre os profissionais dessas comarcas. Tudo isso foi explanado durante uma coletiva, onde o desembargador demonstrou uma preocupação com a velocidade do julgamento de processos e até com alguns processos que têm dificuldade de tramitar. Elivaldo Barbosa esteve lá e traz os detalhes. No encontro estadual da magistratura piauiense, o clima foi de avaliação e cobranças para juízes do Tribunal de Justiça. A referência das cobranças são os baixos índices de produtividade das comarcas. O corregedor-geral do Tribunal de Justiça confirmou preocupado o baixo desempenho do judiciário num segmento fundamental, as áreas fins. A atividade fim do Poder Judiciário é a jurisdição. E nessa, a nossa nota, nos 2 anos anteriores, 23 e 24, ficou abaixo de 5. Então não há justificativa para isso, né? Então nós vimos adotando medidas tendentes a superar essa dificuldade. Nós adotamos medidas como o provimento 181, que determina e fiscaliza a presença do juiz na comarca. O que ele tem de distinto ou de diferente é porque nós adotamos um critério de escolha das unidades que serão fiscalizadas e a forma. O critério, todo mês nós vamos fiscalizar a presença do juiz das 10 unidades que tiverem o pior desempenho. Os números do TJ Piauí no selo do Conselho Nacional de Justiça destacam 4 pontos. Dados e tecnologia, 88,6%. Governança, 84,5%. Transparência, 83,3%. Mas a produtividade ficou abaixo de 50%. O juiz Júlio César Garcês integra a força-tarefa do Tribunal de Justiça para cumprimento de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. E uma das ferramentas é o painel digital de correição. A gente não pode falar em gerenciamento sem termos a perspectiva de que para gerenciar algo a gente tem que ter um indicador. Sem o indicador você não gerencia. E gerenciamento é o quê? Bater metas de produtividade. Então hoje o tribunal vai demonstrar para todos os magistrados de norte a sul do nosso estado, de todas as comarcas, com seus assessores aqui presentes também, os nossos indicadores para conseguirmos então com eficácia trabalharmos para o cumprimento dessas metas do CNJ. É possível estabelecer essa estratégia no curto, médio prazo? Quando se fala em estratégia, a gente tem que falar que nós temos estratégia no curto, no médio e no longo prazo. Então nós temos metas a serem definidas hoje aqui para amanhã, nós temos metas para serem definidas daqui 3 meses, 6 meses, vai depender de como cada unidade vai se comportar e temos uma meta fundamental, que é julho de 2026. Por que julho de 2026? Porque o prêmio CNJ ele é contado, diferente do que muita gente pensa, ele é contado a partir de julho de 2025. Então ele já começou a contar. Então se a gente não cumpriu essas metas, a gente vai ter que correr atrás. Mas o nosso foco principal será julho de 2026, que é o prazo máximo que nós teremos para atingir um resultado que é a maior premiação do CNJ. A Corregedoria do Tribunal de Justiça expediu provimento com medidas duras e cobranças. Nas resoluções, o artigo 1º chama a atenção: o controle de presença dos magistrados em suas respectivas unidades judiciárias. Parágrafo único. A lista das unidades sob fiscalização será divulgada mensalmente pela Corregedoria Geral e as aferições nos termos da legislação aplicável. O corregedor Erivan Lopes foi além das medidas para recuperar a produtividade no Tribunal de Justiça. As exigências não ficarão no papel e punições não são descartadas. Os casos em que ficar constatada ou a ausência, eu diria que do juiz por completo na comarca, nos casos em que houver inaptidão para o exercício do cargo, naqueles casos em que houver omissão, negligência, seja de servidor ou de juiz, isso será objeto de um processo investigativo
democrático, onde se assegura o contraditório, ampla defesa, e se ao cabo ao fim ficar provado que está faltando cumprimento dos deveres do cargo, evidentemente que as punições acontecerão. Demonstrando incômodo, vamos usar o termo, incômodo, muito incômodo, o presidente da Corregedoria, do TJ, né, o presidente da Corregedor, o desembargador corregedor, Eurivan Lopes, com esse desempenho, 44% de produtividade, a quantidade de processos que chegam ao fim, aí perto daquilo que entra no Tribunal de Justiça, Elivaldo Barbosa. E a preocupação dele, pelo que vi, Elivaldo, na sua reportagem, principalmente com os juízes que estão ali na ponta, né? É verdade, que estão na ponta, nas comarcas. As respostas não estão sendo dadas na expectativa não só da corregedoria, mas da necessidade da população de ver suas ações, suas demandas atendidas pelo Poder Judiciário. Nesse critério da produtividade, segundo o corregedor Eurivan Lopes, o Piauí está no fim da fila em relação aos tribunais de justiça de todo o país. E correr atrás do prejuízo está na ordem do dia dessas ações discutidas agora, hoje, lá no Tribunal de Justiça, nesse encontro estadual da magistratura, para que eles sejam postos em práticas no curtíssimo prazo, conforme informou o juiz Júlio César, porque o prazo para avaliação do exercício atual já termina no meio do ano, em julho. Ele até informou, olha, foi em julho do ano passado e termina em julho deste ano o exercício de avaliação para efeito de julgamento ou de análise ou do ranking nacional através dos critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. E a digitalização, ela ajudou, Elivaldo, mas ainda tem um grande caminho a percorrer em relação a isso. Então, por mais que tenha havido uma grande melhoria, inclusive em processos de segundo grau, teve um avanço de 31% aqui no Piauí, ainda assim a ponta ainda é muito precarizada em relação a isso, porque a tramitação continua lenta e o estoque de processos continua alto. É um passo que deve ser dado de cada vez, porque é uma demanda muito alta de uma estrutura que precisa ser reformulada, que precisa ser digitalizada como um todo, e é um sistema complexo, mas que o primeiro passo é justamente esse, reconhecer que ainda precisa melhorar e continuar andando. Muito bem. Houve investimento em inteligência artificial, processos digitais, aumento do número de servidores, e aí é preciso realmente... os números vão aparecendo, né, como disse aqui a Lívia. Agora, na ponta, a situação me parece um pouco mais preocupante. Detalhe, Elivaldo, houve na época da gestão do desembargador Eurivan, uma fusão de comarcas. Exatamente. Inclusive, olhando para essa questão da quantidade de processos que existiam em cada uma dessas comarcas e fazendo a fusão para que houvesse um equilíbrio maior, né, Elivaldo Barbosa? É verdade. Essa fusão foi desfeita. Numa conversa informal que tivemos com o corregedor, isso trouxe prejuízos, porque desequilibrou um pouco a concentração de esforços no enfrentamento a esse problema que baixa a avaliação do Tribunal de Justiça em relação à produtividade. Então, a expectativa agora, pelo que eu percebi, é a criação de uma modalidade de ação dos juízes para que uma comarca menor seja socorrida pela maior e vice-versa, para que ocorra uma integração maior no âmbito regional, sobretudo no interior, para que a área fim tenha mais eficácia. No ponto de vista da área meio, os investimentos até agora desenvolvidos, os recentes, superam R$1 bilhão. Na área meio, tudo bem. A questão está na área fim, ou seja, na ponta, na relação direta do judiciário com a sociedade. Certo. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral vai ter uma nova composição a partir do dia 24 de março. Vai começar a fazer parte da Corte Edson Alves da Silva, na categoria Juiz de Direito. Lembrando que a Justiça Eleitoral ela é uma espécie de justiça com composição temporária, né, Elivaldo Barbosa? São mandatos. E aí lá atuam 2 desembargadores, juiz federal, juiz de direito, indicados da Ordem dos Advogados do Brasil, né, para compor uma corte formada por 7 nomes que fazem o julgamento das questões eleitorais. Então, na segunda-feira haverá, no dia 24, Edson Alves da Silva passará a compor a Justiça Eleitoral para apreciar os processos eleitorais, que não param. A gente não está no meio das eleições, né, Lívia? Mas os processos estão lá correndo no Tribunal Regional Eleitoral. Até porque as eleições elas estão já sendo formuladas. Elas acontecem só no próximo ano, mas esse ano, tanto politicamente quanto em questão burocrática, já está em curso.